capítulo 8 de 2 Coríntios ainda, versículo 6. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou assim, também complete esta graça entre vós, tá? Então, isso aí, o que? Tito foi encarregado, né? Talvez vocês não estão, vocês precisam de contexto para entender, né? Eu vou ler desde o versículo 1 do capítulo 2. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Pelo o que nos levou a recomendar Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Então Tito foi, né, recomendado a juntar essa graça, né? Então, irmãos, muita alegria. Ontem eu participei da região 8. Eles levantaram, né, uma boa quantia para poder construir alojamento em um auditório no CEAP São Paulo, situado em Jundiaí. E naquela alegria toda, irmãos, tem irmãos, nós fizemos um levantamento de ofertas por 10 meses. Então tinha, né, 10 irmãos que ofertaram 10 mil reais por mês, outros 1.000 reais por mês, outros 500 reais por mês, mas também quem participa com 50 reais por mês. Isso quer dizer o que, irmãos? Nós não desprezamos ninguém. Então as igrejas da Macedônia eram muito pobres, mas elas rogaram, né, para Paulo: pelo amor de Deus, nos deixe participar, nós queremos participar. Por isso, irmão, não é uma questão de quantia de dinheiro, mas é o coração. Eu não tenho 10 mil reais, mas eu tenho 50 reais, eu tenho 100 reais, eu posso participar? Pode, claro que pode, certo, irmãos? Então, porque eles, testemunho eu, o que eu dizer, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Que beleza! Isso tudo hoje está acontecendo no meio de nós. No versículo 16: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros, e com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está, né? Louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Irmãos, que coisa maravilhosa. Tito foi encarregado de levar a oferta. E capítulo 12, versículo 18: roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Tito era um companheiro, um parceiro de Paulo, totalmente um com Paulo. Ele seguia as mesmas pisadas de Paulo. Paulo era um servo de Cristo, não se aproveitou das igrejas. Ele serviu as igrejas, né, de todo o coração puro. E Tito certamente seguiu o mesmo exemplo de Paulo. Irmãos, graças a Deus, entre nós os cooperadores, nós todos, irmãos, somos um.
Nós todos agimos da mesma forma. Nós não exploramos ninguém, não exigimos de ninguém. Nós só temos um espírito puro no coração de servir aos irmãos. Não queremos nenhum elogio, não buscamos nenhum reconhecimento, porque nós somos servos de Cristo. E assim Paulo tinha esse coração, Tito também tinha esse coração. E agora, a própria carta que Paulo escreveu para o Tito, livro de Tito, onde está? Capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Irmãos, esse companheiro de Paulo, Tito, era considerado como seu filho, né? Filho espiritual de Paulo, era totalmente um com Paulo, cúmplice de Paulo, né? Irmãos, graças ao Senhor, o Senhor também nos deu muitos companheiros que somos cúmplices. Nós temos o mesmo coração, o mesmo foco, trabalhamos da mesma forma, servindo ao Senhor de coração puro. E eu quero estender, quero dizer, irmãos, eu acredito que todos vocês são assim, são meus companheiros, vocês são meus parceiros na obra do Senhor, né? Sem vocês, irmãos, a obra, não adianta falar a palavra, sem vocês a obra não se executa. Graças a Deus vocês são companheiros. Essa semana eu estava em casa preparando mensagens. Eu estava pensando assim, imagina só, eu estou preparando mensagem, mas se eu não tiver a oportunidade de ministrar essa mensagem para vocês, e não tivesse vocês recebendo essa palavra, acolhendo como palavra de Deus, e que fazer essa palavra operar na igreja, fazendo a vontade de Deus, aquilo que eu preparei não vale nada. Vocês estão entendendo? Então vocês são meus companheiros. Sem vocês, a palavra não executa a obra. Graças a Deus, irmãos, com vocês, a palavra está sendo recebida, acolhida, e a palavra está fazendo a obra do Senhor. Então, todos vocês são nossos companheiros, todos vocês são nossos cooperadores na obra do Senhor. Vamos trabalhar juntos até o Senhor voltar. Versículo 2, vamos continuar lá em Gálatas 2, versículo 2. Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que me pareciam ser de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Quer dizer, Paulo, ele subia a Jerusalém para ter contato com os apóstolos, com a liderança em Jerusalém. Mas a primeira coisa que ele fez, irmãos, ele expôs o evangelho que ele pregava entre os gentios, porque ele não recebeu a incumbência de pregar esse evangelho da parte de nenhum homem. Nenhum homem lhe ensinou o que fazer, o que falar, mas foi a revelação de Jesus Cristo que é o conteúdo que ele pregava. Então ele queria mostrar para o de Jerusalém que ele foi enviado por Deus. Ele falava segundo a revelação de Jesus Cristo, e esse é o evangelho que ele prega aos gentios. Aí quando chega no versículo 3 ali, contudo nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Irmãos, a agenda de um servo do Senhor não é segundo a lógica humana, mas é segundo a direção do Espírito, né? Assim como Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, né, você está na esfera terrena, e eu quero trazer o reino dos céus aqui na terra. Então eu quero, através da regeneração,
fazer com que as pessoas pela fé sejam regenerados, que nasçam do Espírito e passem a não andar mais segundo o homem, segundo as regras, segundo a programação, segundo a lógica humana, como você, Nicodemos, anda. E eu quero produzir, a igreja, um grupo de pessoas que pertençam ao reino dos céus, andam diferentemente, dos da terra. Aí ele disse, aquele que é nascido da carne continua sendo carne e anda segundo a esfera terrena, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, é isso que Deus está fazendo. Eu vejo aqui diante de mim 6.000 pessoas nascidas do Espírito, e a grande esperança de Deus de executar o seu trabalho por meio de vocês, por meio de nós, é que todos nós, irmãos, desistimos de andar na carne. Todos nós desistimos de andar pelas regras humanas, da lógica humana, da lei humana. Todos nós estamos dispostos a seguir o Espírito e andar no Espírito. Mas andar no Espírito como? Segundo a palavra. Por isso Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra para onde quer. Você ouve a sua voz, quer dizer, o som do vento, mas você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Aí Jesus disse para Nicodemos: assim é todo o que é nascido do Espírito. Graças ao Senhor, irmãos, nós temos aqui 6.000 pessoas e outros milhares que estão nos assistindo, Irmãos, Deus está produzindo uma igreja em Filadélfia que tem pouca força, porque não tem nada programado. Eles não são capazes de fazer uma obra do Senhor, mas todos eles são o quê? São flexíveis em seguir o Espírito. O Espírito precisa ter liberdade entre nós. Ele quer soprar, ele quer ir, você não sabe de onde vem e para onde vai. Irmãos, é assim todo aquele que é nascido do Espírito. Em outras palavras, nós andamos em novidade do Espírito, como diz em Romanos 6 e Romanos 7. Nós, irmãos, somos a igreja que anda pela novidade do Espírito. Por isso que eu adverti os cooperadores, para não permitir, irmãos, que aquele velho homem nosso, experiente, capaz, tem experiência do passado e tentar trazer para hoje. Irmãos, aí nós vamos inibir a liberdade do Espírito. Irmão, nós temos que continuar sendo simples. O Senhor nos deu adolescentes, o Senhor nos deu casa de adolescentes. A simplicidade deles, irmãos, nos contagiou. E através da simplicidade, o amor que eles têm pela palavra, a energia da vida veio para a igreja através deles. E nós, os mais velhos, não podemos influenciar essa força jovem, essa força de novidade do Espírito com o nosso currículo, com nossa capacidade, com nossa experiência. E com o passar do tempo, ao invés de dar liberdade para o Espírito agir, nós passamos a coibir na igreja, que a igreja faça de acordo com a minha maneira de ver, o meu jeito de ser. Não, nós temos que seguir o Espírito, continuar seguindo o Espírito. Por isso que Jesus disse para os discípulos em Mateus 18: se não vos converteres, e tornardes como uma criança, não podereis entrar no reino dos céus. A igreja é a realidade do reino dos céus. Não é lugar para eu andar segundo o meu currículo, não é lugar para eu andar segundo a minha experiência, o meu conhecimento bíblico. Não, eu tenho que ser aquele que, como criança, obedece à palavra do Senhor, e eu ando segundo a direção do Espírito. Irmãos, é isso que eu desejo para todas as igrejas. Não sei se vocês estão me entendendo minha preocupação. Por exemplo, em São Paulo, muito tempo atrás,
uma pessoa, um amigo nosso se converteu. Ele se converteu de uma maneira tão forte que ele passou a viver a vida da igreja intensamente, quer servir, né, cheio de novidade de vida. Um dia, um irmão, já há mais tempo na vida da igreja, já não tinha mais essa novidade do Espírito, falou para ele assim: olha, você está animado, você está entusiasmado porque você é novo convertido, mas um dia esse fogo vai acabar. Vocês entenderam a minha preocupação? Não quero que esse fogo acabe. Vamos continuar simples, não é? Porque senão, se eu for o irmão responsável de uma igreja, eu não deixo o Espírito me renovar, não deixo o Espírito me revitalizar, me tornar simples. Com o passar do tempo, eu vou moldar a igreja do meu jeito. Os irmãos estão me entendendo ou não? Nós não podemos fazer isso. Nós vamos envelhecer a igreja. Vamos manter a igreja cheia de frescor de vida, andando na novidade do Espírito, na novidade da vida. Pelo contrário, eu tenho que aprender a ser simples, como um adolescente, irmãos, e andar segundo o Espírito. Amém, não? Os irmãos mais velhos dizem amém, não? Não seja velho, pode ser velho na idade, mas não seja velho no espírito, né? Vamos sempre nos renovar. Ó Senhor Jesus.